Olá, meus queridos alunos de Geografia de Rondônia, mais uma aulinha, né? A gente está aí com saudade, né, dessa matéria tão querida, aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil. Vamos então falar aí um pouquinho de Geografia de Rondônia. Hoje nós vamos falar sobre a geografia física da Amazônia, né, e do estado de Rondônia, por consequente, né? Lembrando que nós fazemos parte aí de todo esse território, né? Temos uma parte aí do território amazônico, certo? Assim quanto o Brasil. Beleza, gente? Vamos à frente. Bom, gente, a gente tem que falar então sobre o contexto geológico, né? O território brasileiro ele foi formado na chamada era pré-cambriana, certo? Responsável pela formação dos escudos cristalinos e grande variedade de recursos minerais, né? É o período proterozoico, tá? Formam-se terrenos com grandes jazidas minerais de prata, de cobre, ferro, diamante e principalmente de ouro, certo? Isso mais ou menos 500 e lá vai pedrada milhões de anos atrás, tá? Então a gente vê aí tudo fogo, tudo lava, ainda está formando os continentes no planeta Terra. Nesse contexto, dentro da Amazônia, né, nós temos em Rondônia as principais jazidas de cassiterita, né, Roraima há diamantes, na Serra Pelada ouro, lá no Pará. Encontramos no fundo dos rios depósitos aluviais, né, depósito de aluvião, os sedimentos que vão se colocando lá no fundo do rio. Bastante minério está sendo explorado por meio de garimpagem, né? Nos rios Tapajós e Madeira, né? A sudeste do Pará são as principais áreas onde se desenvolve essa atividade econômica, tá? Beleza, gente? Lá no leste do Pará, oeste do Maranhão, no norte do Tocantins, ocupa o local de destaque a Serra do Carajás, né? Onde se encontram inúmeras jazidas, cobre, níquel, cassiterita, ferro, cobalto, manganês, certo? Encontra ali grande quantidade de minério de ferro, e esse minério de ferro basicamente exportado para o Japão, mas também para outras localidades, como a China, tá? No Vale dos Rios, do Rio Trombetas, né, na Serra do Oriximiná, localizado no Pará, há uma grande mina de bauxita, principal matéria-prima do alumínio, tá? Que é muito consumido aqui no Brasil e no restante do mundo. Então aí a gente já vai tendo uma noção da riqueza dos solos da Amazônia em si. Bom, e nós podemos classificar então o relevo, né? Nós temos que ver essa classificação de relevo aqui da Amazônia e de Rondônia, né? Primeiro a gente tem que levar em consideração o relevo brasileiro, né? Que em grandes unidades ou compartimentos, né, a maioria deles, é uma síntese do processo da construção de modelagem da superfície e reformas que resultam, tá? Essa classificação ela vai se dividir em três partes. Basicamente, o Brasil é formado de planaltos, depressões e planícies, ok? Para a gente lembrar aquela matéria de geografia lá do sétimo ano, né? Os planaltos são áreas onde os processos de erosão predominam, certo? Ou seja, são áreas altas, né? Predominam sobre o de acúmulo de sedimentos. Então, vai mais haver erosão do que acúmulo, certo? Vai mais perder sedimentos do que acumular sedimentos, tá? Ao contrário do que sugere o nome, apresenta superfícies irregulares. Não é totalmente plano, na verdade não. Ela tem morros, né, serras, chapadas. Por definição, situa-se em cotas altimétricas superiores a 500 metros, né? Lembrando, nós temos aqui em Rondônia, por exemplo, lá em Vilhena, a base de 600 metros, está acima de 500 metros, né? Então, superior a 300 metros, desculpa. Então, são essas áreas o chamado relevo brasileiro, os planaltos do relevo brasileiro. Nas grandes depressões também vamos ter aí os processos erosivos, né, em maior quantidade que o do acúmulo de sedimentos, tá?
mas caracteriza por bordas mais suaves, tá? Inclinadas e bastante aplainadas. Na verdade, é a transição do planalto para a planície, certo? Situando entre cotas altimétricas entre 100 e 500 metros, tá? Então é aí a descida do planalto para a planície, seria mais ou menos isso daí. Já a planície, ao contrário dos dois, tem mais sedimentos do que a deterioração, do que a perda de sedimentos, tá? Então a deposição de sedimentos é predominante, essencialmente pela ação dos rios, né, da água dos rios, lagos ou mar, tá? Situam-se em cotas inferiores a 100 metros de altitude. Então a gente vê que é uma escadinha, tá? É uma escalinha. Planalto, depois a depressão, depois a planície, tá? Então seria mais ou menos isso daí, isso para a gente ter uma noção, ter uma pequena ideia da geografia. Já em Rondônia, agora a gente falando então, saímos do todo do Brasil, passamos então a falar especificamente de Rondônia, né? A planície amazônica ela não é tão grande assim. Na verdade, a planície do Rio Amazonas ficou bastante reduzida em relação ao que se pensava antes, pois abrange somente as áreas de deposição de sedimentos, ou seja, faixas que acompanham o leito do Rio Amazonas e seus baixos cursos de seus afluentes, ou seja, ali no Rio Madeira, já chegando lá no final, tá, gente? Então, basicamente de Porto Velho para lá, tá? Nós temos aí uma predominância da planície amazônica no estado de Rondônia. Nós temos na parte norte, né, a encosta setentrional do Planalto brasileiro, certo? Então, lembrando aquilo que eu falei, o plano lá em cima, né, o planalto lá em cima, depois a depressão, depois a planície, certo? É mais ou menos como se fosse a planície, a descida, a escadinha, tá? Que se prolonga, então, sai lá do Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso, em direção ao interior do estado. Mais ou menos essa região que nós estamos, gente. Vocês imaginam o seguinte, vocês pegando lá Espigão, vocês estão indo lá para o Mato Grosso, lá para o norte. Vai subindo, né? Por isso todas aquelas serras que a gente vê lá em Espigão, certo? Se você for para Ji-Paraná, ele vai caindo, a altitude vai baixando. Isso daí para a gente ter uma noção aí do nosso terreno, tá? Tem altitudes aí entre 100 e até 600 metros. A Chapada dos Parecis, que vem, ela entra no estado de Rondônia, através ali de Vilhena, né? Entra por aquele canto lá, e vai, pega praticamente todo esse miolo aqui, onde nós estamos, né? Então nós estamos aqui numa parte aí praticamente da Chapada dos Parecis aí, terreno que se desenvolve no sentido sudeste e noroeste, como uma grande espécie de prolongamento do Planalto Mato-Grossense, certo? Pertencente também ao Planalto Central brasileiro, tá? Do Brasil. Nós ainda temos lá no centro-oeste do estado a chamada Serra dos Pacás Novos, né? Que se desenvolve ali na parte central. E na nossa lateral, né? No nosso diviso ali com a Bolívia, né? Nós temos o Vale do Guaporé, que é um Pantanal da Amazônia, né? Nosso Pantanal aqui. É a área, então, que vai estender no sentido oeste e sul, certo? Sendo formada por planícies sedimentares, tá? Que abriga grande comunidade ecológica, falando com altitudes variando entre 100 a 200 metros de altura. Ok, gente? O Opianes. Agora eu falei certo. Onde fica o Pico do Tracuá, certo? 1.230 metros de altitude, é o ponto mais alto aí, então, do estado, certo? No município de Campo Novo de Rondônia. Ambas ficam no Parque Nacional do Pacás Novos, tá? Na região oeste do estado, criado pelo decreto federal, né, número 84019, né, de 21 de setembro de 1979, dentro da reserva indígena dos índios Uruê-Uauau. Gente, lá não dá para ir, certo? Lá é uma região que não é protegida, ainda não é aberta ao público, certo? Algumas expedições, né, a gente consegue até puxar pela internet, mas é um lugar muito, muito bonito mesmo, deve ser preservado.
E em relação à qualidade dos solos, a maioria são de latossolos, né? Cerca de 58% do nosso estado é formado por esse tipo de solo, vai do vermelho ao amarelo, certo? Considerando que são bem interpelizados. O que é isso, professor? Ele é bem quebradiço, ele foi bem quebrado principalmente pelo calor, pela ação do calor, certo? E por isso mesmo eles são profundos, muito profundos e bem drenados. Apresentam resistências ao processo erosivo e geralmente são ácidos e de baixa fertilidade natural, certo? Isso não quer dizer que não são aproveitados, mas eles têm, então, essa característica, tá? Já os argissolos, né, que têm como um grau de desenvolvimento de moderadamente impermeabilizantes, né, então eles retêm mais água, são relevos suavemente ondulados, diferindo então dos latossolos, certo? Pela fertilidade natural mais elevada, eles são mais férteis, tá? Em função da composição mineralógica, tá? Essa fertilidade natural, média e alta, foram selecionados para o assentamento rural, apresentando limitações quanto à mecanização, certo? Principalmente por causa do relevo, né, muitas vezes mais quebrado e dificulta a mecanização, como também por serem mais pedregosos, tá? Além de serem mais suscetíveis à erosão. Ok? Os melhores solos do estado de Rondônia estão aí ao longo do eixo da BR, né? Basicamente no centro-sul do estado, na Chapada dos Parecis, Pacás Novos, né? São solos mais frágeis e estão localizados já os solos mais frágeis, né? Quer dizer, eles estão localizados na planície amazônica, né? E também na planície do Guaporé. Então, essas regiões de planície mais próximas aos grandes rios, tá? Elas têm os solos mais frágeis, que não são tão bons para a agricultura. Lá no Baixo Madeira, então, nós encontramos os solos de origem aluviais, certo? Renovados periodicamente pela cheia do rio Madeira, ou seja, traz os aluviões, né? Traz aquelas bancadas de terra, e isso é fertilizante, certo? Acaba possibilitando o plantio. Esses sedimentos vêm lá da Cordilheira dos Andes, certo? E é onde as pessoas acabam fazendo a agricultura de subsistência, certo? Aquela agricultura que o cara está lá na beira do rio e planta aquela rocinha lá. É a população ribeirinha que vai predominar utilizando esses solos, então, tá? Bom, gente, para essa semana, então, fica essa videoaula aqui para vocês. Eu vou postar mais alguns vídeos. Vamos fazer a leitura atentamente sobre das páginas 9 à página 12, né? Bons estudos para vocês e uma grande semana. Um abraço aí, vamos aí animado a aprender mais sobre a geografia do nosso estado de Rondônia. Um abraço!